Olá, boa noite. Pesquisadores começaram a mapear hábitos alimentares em crianças em Uberlândia e mais 6 cidades do estado. O governo de Minas reforça ações contra a dengue e decreta situação de emergência em saúde pública em várias regiões. Liberdade de imprensa e garantia da democracia. Esse é o tema em destaque desta edição. O Jornal da UFO está no ar. Uberlândia está entre as 7 cidades de Minas que vai participar do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, o ENANI. A pesquisa científica vai mapear a alimentação das crianças de até 5 anos no Brasil. Ela é considerada uma espécie de censo da nutrição. Além de Uberlândia, pesquisadores de Belo Horizonte vão percorrer domicílios em Betim, Contagem, Juiz de Fora, Montes Claros e Ribeirão das Neves durante os meses de abril e maio. O ENANI é coordenado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e conta com a parceria de dezenas de universidades e instituições públicas de todo o Brasil. Bom, deve ser aproximadamente 600 municípios que serão visitados. E hoje, o governador Romeu Zema decretou situação de emergência em saúde pública em diversas regiões do estado. Em 2019, o número de casos de dengue mais do que quadruplicou em relação a todo o ano de 2018, quando houve mais de 29 mil casos da doença. A região metropolitana de Belo Horizonte, o Triângulo Mineiro, o Norte e o Noroeste são as regiões mineiras que atualmente concentram o maior número de casos. No conjunto de medidas anunciadas pelo governo está a destinação de mais de 4 milhões a 93 prefeituras. Os municípios com alta incidência irão contar com incentivo financeiro complementar por meio de uma resolução específica, estipulada de acordo com a população. Para municípios com até 25 mil habitantes, o valor da parcela é de R$ 20 mil a receber a cada 15 dias, até o dia 30 de junho deste ano. Já para cidades acima de 400 mil habitantes, como é o caso de Uberlândia, a parcela será de R$ 400 mil. A família de mortos na tragédia de Brumadinho pede indenização de R$ 40 milhões à Vale. Os parentes também querem um memorial de homenagem às vítimas. A postura do então presidente da Vale, Fábio Schvartzman, de não se levantar no minuto de silêncio pelos mortos de Brumadinho, inspirou a família Taliberti a fazer mais pedidos. Além da indenização, um memorial com as fotos dos irmãos Camila, Luiz e a mulher dele, Fernanda, seguida da frase "Vidas humanas valem mais que o lucro", e um minuto de silêncio antes da reunião anual de acionistas da empresa. As vítimas estavam em uma pousada atingida pela lama quando a barragem se rompeu. Os advogados que representam a família se basearam em estudos internos da própria Vale para estabelecer o valor de R$ 10 milhões de indenização por vítima. O pedido também inclui o bebê do casal. Fernanda estava no 5º mês de gravidez. Que contradição! Lucros de primeiro mundo e indenizações de terceiro mundo. Desejo que se inspirem na minha ação e que peçam esses 10 milhões que sejam pagos para as 277 famílias das vítimas em Brumadinho, porque a única maneira da Vale sentir, vai sentir pouco ainda, porque são 10% do lucro. Ao invés de ganhar $1 milhão, o investidor irá ganhar $900 mil. Sobre a ação, a Vale disse que não foi intimada ou citada. A tragédia aconteceu há 3 meses e os bombeiros ainda fazem buscas por corpos. A mineradora informou que doou R$ 100 mil para cada família dos mortos ou desaparecidos, que durante um ano vai pagar um salário mínimo por mês aos moradores da cidade e das comunidades do Rio Paraopeba, também atingido pela enxurrada de lama e detritos. E que no começo de abril fechou um termo de compromisso com a Defensoria Pública de Minas Gerais para que os atingidos possam escolher entre acordos individuais ou coletivos para a indenização. Outras 30 barragens da Vale estão interditadas por decisão da Justiça ou da própria mineradora.
E o governo federal diz que vai liberar na próxima quinta-feira as informações econômicas usadas para criar a proposta de emenda constitucional da Previdência. Mas a oposição quer adiar a votação do relatório na Comissão de Constituição e Justiça até que todos os dados estejam disponíveis aos deputados. Deputados da oposição entraram com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para suspender a votação marcada para amanhã na CCJ até que os detalhes de cálculos que embasam a reforma da Previdência sejam apresentados pelo governo. O ministro Gilmar Mendes é o relator do caso. Nós vamos insistir que a votação não aconteça até que os deputados tenham acesso aos dados que o governo insiste em esconder. Ontem, o jornal Folha de São Paulo publicou uma reportagem em que mostra que o governo decretou sigilo sobre estudos e pareceres técnicos que fundamentam a proposta. Isso vai estar aberto no dia da instalação da comissão especial, esses dados vão estar abertos, senão não teria como começar a trabalhar os temas que estão propostos pelo governo na emenda constitucional. Deputados da oposição tentam convencer os integrantes do Centrão a apoiar o adiamento da votação até que as informações estejam disponíveis na CCJ. O presidente da comissão, o deputado federal do PSL do Paraná, Felipe Francischini, ainda não se manifestou sobre o pedido de adiamento da votação. Mas, durante entrevista em Curitiba pela manhã, antes desses novos questionamentos, ele disse ser preciso ter paciência com a oposição. Eu sempre falo que não adianta eu bater boca com a oposição. A oposição, ela não tem voto para derrubar o projeto. O que ela quer é postergar, é adiar, é fazer confusão, é levantar, jogar papel no chão, bater de frente, xingar. Então eu tenho paciência, espero eles fazerem o show deles, acalmo a sessão e retorno. Francischini está confiante que a votação aconteça amanhã. A expectativa é muito positiva. Eu não vejo mais como postergar essa votação. Eu acredito que amanhã, terça-feira, até o final da noite, já teremos a votação na Comissão de Constituição e Justiça. Mas, para aprovar o relatório, o governo negocia alguns itens do texto que não mudam a meta inicial de economizar 1 trilhão e 100 bilhões de reais em 10 anos. Desde quarta-feira nós estamos conversando com alguns líderes que nos colocaram algumas possibilidades de modificação no texto. Nós dissemos desde o início que essas modificações não podem ter impacto fiscal e nem alterar o que nós consideramos que é a sua espinha dorsal, né? Isso tem sido mantido. Recentemente, a decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, de retirar do ar reportagens e notas dos sites O Antagonista e Cruzoé, que citavam o ministro Dias Toffoli, foi considerado por muitos especialistas um caso de censura. Veja. A justificativa para o pedido de arquivamento é que o sistema penal acusatório estabelece uma separação de funções. O órgão que julga não pode ser o mesmo que investiga e acusa. A manifestação da Procuradoria foi uma resposta à atitude do ministro Alexandre de Moraes. Ele ordenou uma operação de busca e apreensão, além do bloqueio dos acessos às redes sociais a 7 investigados. Um dos alvos foi o general Paulo Chagas, um crítico do Supremo em suas publicações. Ele respondeu com ironia em seu perfil no Twitter. Só vai ser investigado alguém perante o Supremo quem tem foro por prerrogativa de função, quem tem foro chamado privilegiado perante o Supremo, que são deputados federais, senadores, ministros de Estado. Uma pessoa que não tem nenhum cargo público nem político, ela deve ser investigada pelo juiz de primeiro grau e não o Supremo. Há mais de um mês, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, decidiu abrir este inquérito para investigar fake news, ameaças e ofensas aos ministros da Corte. O relator escolhido foi o ministro Alexandre de Moraes, que determinou ontem a retirada de reportagens e notas do site O Antagonista e da revista Cruzoé, que citavam o presidente do Supremo. Ele aparece no depoimento do empreiteiro Marcelo Odebrecht na Lava Jato. Teria sido citado em um e-mail como amigo do meu pai. Os responsáveis pelos sites foram intimados a depor. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil se disse preocupada com a decisão e que a censura prévia já foi afastada há muito tempo do ordenamento jurídico nacional. No fim da tarde, o ministro Alexandre de Moraes definiu que a decisão de Raquel Dodge não tem respaldo legal, rejeitou o arquivamento do inquérito e vai prorrogar as investigações por mais 90 dias. Bom, e na última quinta-feira, após muitas críticas, Moraes revogou a decisão. O ministro afirmou que foi comprovada a existência do documento citado na reportagem.
Após a repercussão do fato, os sites colocaram em destaque campanhas publicitárias que reforçam o papel da liberdade de imprensa. E para falar mais sobre esse assunto hoje, que é tema em nosso jornal, Liberdade de Imprensa, convidamos para conversar o professor José Magalhães, da Faculdade de Direito da UF. Muito obrigada pela presença. Boa noite, Patrícia. Boa noite. E também a Caroline Aleixo, que é jornalista. Tudo bem? Obrigada, boa noite. Boa noite. Bom, eu queria começar a gente conversando sobre a questão da diferença de liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Professor, explica para a gente essas diferenças para a gente começar a nossa conversa. Na verdade, o tipo que nós estamos tratando é a liberdade de consciência, que se expressa em dois sentidos. A liberdade de expressão e aí a liberdade de imprensa como uma necessidade da liberdade de expressão, como uma derivação da liberdade de expressão. O texto constitucional, o artigo 5º da Constituição, protege, então, a liberdade de pensamento, protege a liberdade de expor o pensamento e protege a liberdade do jornalista fazer o seu trabalho, publicar o seu trabalho sem a censura prévia. Então, a liberdade de expressão ela alcança um espectro bastante amplo de atuação, que tem a ver, inclusive, com as crenças que nós temos religiosas, tem a ver com as ideologias que nós escolhemos para nós mesmos e tem a ver com a possibilidade de expressar essas ideologias. No caso da liberdade de imprensa, a gente tem um inciso específico na Constituição que afirma que, além de tudo, além de publicar e de não poder ser censurado previamente, ainda é assegurada, e talvez este seja um dos itens mais relevantes para a imprensa, o sigilo da fonte, quando assim necessitar ocorrer, e isso é um dos maiores salvaguardas para o jornalista e para a atividade da imprensa realizar o seu trabalho. Perfeito. A Caroline, muito conhecida como Carol Aleixo. Carol, conta pra gente então a importância de se ter a liberdade de imprensa, a preservação dessa liberdade. Patrícia, eu penso da seguinte forma: nós jornalistas, nós temos que atuar em duas frentes. A primeira, a gente é um elo aí entre a sociedade para garantir, para facilitar o direito ao acesso à informação, que é um direito de todo cidadão, não só da imprensa. E, por o outro lado, a gente tem o dever e a obrigação de divulgar, de disseminar, de fiscalizar tudo aquilo que vai contra o interesse público, que vai contra os nossos direitos. Então, acho que a partir do momento que o jornalista ele é privado de noticiar determinados assuntos, ele tem a sua autonomia comprometida, eu acho que mais do que a imprensa, a principal lesada é a própria sociedade, que vai ficar à mercê aí do que o poder público, que é o nosso foco principal, querer noticiar e divulgar. Então, não ficaria tudo às claras. Então, eu acho que a liberdade de imprensa ela tem que ser tratada como um assunto ainda mais amplo, porque além de lesar a nossa atividade jornalística, ela compromete muito esse acesso à informação, o que deveria ser de relevância e interesse público. Inclusive, se me permite, claro. Na verdade, uma democracia, a liberdade de imprensa, ela é muito importante, porque numa democracia a gente tem alguns pilares. Quais são os pilares da democracia? O primeiro é o voto, ou seja, a possibilidade de todo mundo escolher aquele que vai ser o seu chefe de governo. Segundo, a representação, além do chefe de governo, do executivo, a gente ter alguém para falar em nosso nome no legislativo. Um poder judiciário independente, ou seja, que possa julgar e fazer a fiscalização dos atos desses dois itens, e a liberdade de imprensa, que serve justamente para que a população possa conhecer o que está acontecendo. Tem até uma teoria interessante, Patrícia, que está exposta num livrinho chamado Sapiens, do historiador Yuval Harari, que ele diz que um dos motivos de nós sermos bem-sucedidos evolutivamente é que nós fofocávamos entre si no nosso grupo e para a gente saber em quem que a gente podia confiar. E aí o Yuval Harari faz uma analogia muito interessante, que atualmente os fofoqueiros são a imprensa. Só que eles são fofoqueiros justamente para mostrar para o resto da população em quem a gente pode confiar, em quem a gente não pode confiar, para a gente poder escolher quem vai governar a gente. E no caso específico dessa atitude do ministro Alexandre de Moraes, que foi criticada por muitos como um ato de censura, como é que vocês veem isso? Realmente foi tido como um ato de censura ou não?
Eu acredito que sim, e até pegando um pouco o gancho do que o professor falou, é um cenário ainda mais melindroso a partir do momento que a gente tem um órgão supremo do judiciário, que acho que era quem deveria garantir ainda mais o que é previsto na Constituição, que é um direito nosso constitucional de ter essa liberdade da informação, abrir precedentes para que o nosso trabalho seja questionado, para que o nosso trabalho seja cerceado. Então, aonde que a gente vai recorrer, né, se a gente não tem esse respaldo da própria legislação, né, do próprio judiciário? Porque vai contra a questão dos direitos fundamentais que está na Constituição, de acesso à informação. Sim, mas é preciso a gente entender a origem disso tudo, né? A origem tem a ver com o inquérito que o ministro Toffoli estabeleceu para apurar fake news, assim por diante. Esse inquérito foi instaurado dentro de um artigo, que é o artigo 43 do regimento do STF, que é questionado se ele foi recepcionado pela Constituição Federal. Mas vamos considerar que ele tenha sido recepcionado pela Constituição Federal. Ainda assim, o artigo diz que a ofensa, que o crime, que a ilegalidade aconteça nas dependências do STF. Ou seja, o inquérito instaurado pelo STF só serve para fatos ocorridos dentro do STF. Para fatos ocorridos fora do STF, e aí se a gente pode considerar que o mundo virtual é fora do STF, eu não acredito que o STF, que esse inquérito tenha jurisdição sobre essa questão. Essa é a grande questão. Então, assim, a maioria dos juristas já colocam que esse inquérito já não foi recepcionado. Tendo sido, mas vamos considerar que foi recepcionado. Tendo sido recepcionado, ainda assim é complicado essa censura, porque na verdade existem dois tipos de censura, né, Patrícia? Existe a censura prévia, que é aquela que acontecia durante a ditadura militar, que é quando o conteúdo, antes de ser publicado, passava por um filtro institucional e aí ele era publicado ou não, e tem a censura a posteriori. A censura a posteriori, ela não é vedada constitucionalmente. Ela pode ser ilegal, ela pode ser inadequada, mas ela não é vedada constitucionalmente porque a liberdade de expressão não é absoluta. Mas a censura prévia, sim. Nós voltamos a falar mais sobre esse assunto. Saiba agora como fica o tempo em Uberlândia e região nesta quarta-feira. A quarta-feira em Uberlândia deve ser quente e chuvosa, mínima de 20 e máxima de 29 graus. Em Monte Carmelo, a previsão é parecida. Calor, 80% de chance de chover e as temperaturas variam entre 20 e 30 graus. E continua bem quente em Ituiutaba, mínima de 19 e máxima de 33 graus. Pode chover. Em Patos de Minas também tem calor e previsão de pancadas de chuva. O termômetro marca entre 20 e 30 graus. E o tempo em Uberaba deve ser quente e úmido, mínima de 20 e máxima de 30 graus. A possibilidade de chover é de 80%. E no próximo bloco tem o quadro Mercado de Trabalho. Não vai perder, a gente volta já, é rapidinho. Estamos de volta. E se você busca oportunidade de emprego em Uberlândia ou Patos de Minas, confira algumas vagas em destaque em nosso quadro Mercado de Trabalho. Em Uberlândia, a Fundação CDL está com as seguintes vagas abertas: auxiliar administrativo, em que os requisitos são ter informática básica e habilitação AB. O salário é de R$ 1.080. Oportunidade para assistente administrativo e contábil. É preciso ter ensino superior completo em ciências contábeis ou experiência na área. A remuneração é de R$ 1.600, mais benefícios. Uma vaga para atendente de loja de conveniência. É necessário ter ensino médio completo e conhecimento em pacote Office. A remuneração é de R$ 1.900, mais cesta básica. Já em Patos de Minas, a CDL disponibiliza uma vaga para auxiliar administrativo. É preciso ter ensino médio completo e experiência. A remuneração é de R$ 1.102, mais vale alimentação. Tem vaga também para consultor comercial. Os requisitos são ensino superior completo em administração ou áreas afins e informática intermediária. É preciso ter experiência na área, possuir veículo e habilitação AB.
salário de R$1.000 mais benefícios. Você se interessou por alguma destas vagas? É só cadastrar o currículo no site da CDL de Uberlândia ou no site da CDL de Patos de Minas. Liberdade de imprensa é garantia da democracia e da cidadania? Quem responde essa pergunta é o Gerson Peixoto, presidente da Comissão de Direito Constitucional da 13ª Subseção da OAB em Uberlândia. Veja. Boa noite. A liberdade de expressão é um direito fundamental previsto em nossa Constituição Federal. Entende-se por informação o conhecimento de fatos, acontecimentos, situações de interesse geral ou particular que implica do ponto de vista jurídico em dois vieses, o direito de informar e o direito de ser informado. Afinal, numa democracia verdadeira, quem deve decidir se é absorvida ou não a informação, ou se é de boa qualidade ou não, é o destinatário final dela e não o Poder Judiciário. O pluralismo é a cultura do debate, elemento conceitual da democracia e do pensamento crítico. Os atingidos podem e devem agir em defesa da sua honra e contra atos de responsabilidade, de opinião, se houver, que devem ser punidos mediante o devido processo legal. Carol Aleixo, voltando a falar então sobre liberdade de imprensa e democracia, como que os jornalistas podem buscar, de uma certa forma, manter essa liberdade de expressão? Existem mecanismos para isso? Olha, eu acho que a primeira forma é a gente se unir mais, é a classe, a gente vê aí em rede nacional com frequência, às vezes entrevistas, um veículo acaba sendo boicotado pelo entrevistado, geralmente alguma autoridade pública, né, alguma pessoa pública, por não condizer ou por ser questionado, né, e o poder público ele não está suscetível à crítica. Acho que isso impacta diretamente na hora que ele quer cercear essa liberdade de imprensa, e a gente vê os outros colegas, né, calados, silenciados, como se estivessem coniventes com essa situação. E eu acho que a partir do momento que há censura para um, não tem espaço para isenção aos outros. Então essa união e, além da nossa categoria, a própria sociedade. Eu lembro que em 2015, quando começaram aquelas manifestações populares, acabaram culminando aí no impeachment da então presidente Dilma, naquele momento eu já comecei a sentir esse ataque, né, à minha liberdade de atuar, à minha liberdade de informar. Quando a gente era xingado, muitas vezes, já vi colegas sendo agredidos, a gente não podia identificar, né, com crachá, com a canopla da emissora, porque senão a gente já era questionado. E isso naquele momento político. Hoje a gente vê que é uma situação ainda mais latente, né, em um outro cenário, e que a própria sociedade não entende o nosso trabalho a partir do momento que a gente começa a questionar e conflitar com os interesses, né, seja políticos, partidários, ideológicos. Então a gente sente isso por parte, esse respaldo. Eu acho que esse discurso anti-liberdade de imprensa, ele fica ainda mais inflamado a partir do momento que a própria sociedade não apoia e não entende esse trabalho de imprensa. E o Brasil caiu 3 posições no ranking mundial de liberdade de imprensa. Hoje o país ocupa a 105ª posição entre 180 países. Então eu pergunto para você, professor, nesse sentido, de que forma, a Carol falou aqui no caso dos jornalistas, né? De que forma também é papel e dever do Estado garantir a liberdade de imprensa? Tem um provérbio chinês que diz que o peixe apodrece pela cabeça. Mais ou menos o que isso quer dizer é que as instituições que estão acima, os chefes que estão acima, precisam dar o exemplo quanto à liberdade de imprensa, ou seja, eles mesmos fomentarem a liberdade de imprensa, eles mesmos estarem expostos, eles se exporem à crítica, como a Carol disse, eles se exporem ao confronto, ao conflito com a imprensa de uma maneira produtiva, obviamente, né? A gente não pode ter uma maneira improdutiva. Então, quando, por exemplo, o presidente Bolsonaro disse que a Folha de São Paulo acabou, disse frequentemente, meio que numa imitação tupiniquim
pouquinho do Trump, que a todo momento que ele demonstra-se que ele errou, ele não aceita a crítica, e aí quando ele é criticado, ele chama de fake news, quando na verdade está todo mundo sabendo. Isso é uma demonstração de que aquele que ocupa o mais alto cargo da República não tem lá tanto apreço pela liberdade de imprensa assim. Mesmo que ele tenha dito recentemente que ele é a favor da liberdade de imprensa porque a decisão do Toffoli e do Alexandre de Moraes especificamente foi de fato um abuso de autoridade, é só a gente lembrar que ela atingiu dois canais de comunicação que são afetas à ideologia política do presidente. O Antagonista e a Cruzoé, elas são de alguma maneira próximas ideologicamente do presidente, e elas também não são lá muito afetas à liberdade de expressão. É só a gente lembrar que o Antagonista, quando aí sim com censura prévia proibiu-se a entrevista do presidente Lula, do ex-presidente Lula na prisão, o ministro Luiz Fux fez o primeiro ataque à liberdade de imprensa, que foi proibir a entrevista contra o presidente Lula, aí sim, previamente. Agora, e o Antagonista comemorou esse fato. Veja, o Antagonista, um órgão de imprensa, comemorou a censura. Agora, quando isso aconteceu agora com o Antagonista está aí dizendo que foi um ato contra a liberdade de expressão. Então, eu acho que as autoridades precisam dar o exemplo e precisam, em primeiro lugar, garantir e fomentar com atos, e não só com palavras, a liberdade de expressão e de imprensa. Bom, Carol, então, diante desse cenário, entendemos também que há linhas editoriais em veículos de comunicação e talvez a população não entenda muito bem como funciona nesses bastidores, mas a gente sabe que há, sim, questões políticas que estão envolvidas. Então, nesse sentido, como que você entende a questão da censura prévia? Mesmo entendendo que às vezes há sim intenção de prejudicar algum determinado setor ou pensamento ideológico. Eu acho assim, a gente não pode ser hipócrita também de achar que nem sempre vai ter esse viés, principalmente nos veículos, né, de maior expressão. Quando não é comandado à frente algum político, algum vínculo partidário, é uma grande família que tem algum vínculo, né, econômico ou político. E eu acho que a gente perdeu muito, né, em todo esse histórico, né, nós enquanto jornalistas que está ali na linha de frente, né, todo dia reportando, e a gente sofre as consequências disso, porque de uma maneira em geral a sociedade, ela generalizou, né, essa situação em achar que a imprensa sempre vai ser manipuladora, e até hoje a gente tem veículos que assumem uma postura né, bem aberta mesmo, né, de favorecer determinados governos, e isso para nós eu acho que é uma fraqueza muito grande. E só quem está ali, como a gente, reportando, na reportagem, na produção, na editoria, a gente vê jornalistas todos os dias pedindo demissão de veículos justamente por não concordar, porque a nossa premissa é ser isento, ser imparcial e noticiar, mas a gente é contratado pelas empresas, né? Então eu acho que é uma luta diária, por isso que eu volto a dizer, a gente não tem concorrência a partir do momento que a nossa profissão é desvalorizada, a partir do momento que a gente passa a não ter autonomia para trabalhar. Então é se unir mesmo. Obrigada, Carol. E se você se interessou por esse assunto, saiba que vai acontecer uma rodada de conversa sobre o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. Esse evento é aberto à comunidade, promovido pelo PET Conexões Educomunicação e será realizado na próxima quinta-feira, às 19 horas, no bloco 5O, no auditório B, aqui na UFO. Bom, o nosso jornal está chegando ao fim, por isso eu agradeço muito a participação mais uma vez. Professor José, aqui com a gente, obrigada pelas suas considerações. Carol, também, muito obrigada pelas informações que você trouxe do mercado. Agradeço também a oportunidade. E o Jornal da UFO desta terça-feira fica por aqui. Tenha uma excelente noite. Obrigada pela audiência. Tchau.